tema dessa palavra é prudência sim, medo jamais. Pastor Nil, por favor. Prudência sim, medo jamais. Nós sabemos que o medo, ele é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem medo. Tem nenhum ser humano que não tem medo. Nós temos medo de diversas coisas. Talvez você tenha medo de barata, outro tem medo de escuro, outro tem medo de altura, outro tem medo de bandido e assim por diante. Todo ser humano tem medo, isso é um fato. Mas o ponto não é ter ou não ter o medo. O ponto é deixar o medo te dominar e te controlar. É aí que está o problema. O problema não é o ser humano ter ou não ter. O ser humano, ele tem medo, isso é um fato. Só que tem coisas que elas agravam mais o medo ainda. E a principal são as más notícias. A Bíblia diz que aquele que anda com o Senhor, que honra o Senhor, não teme más notícias. Por quê? Porque alguém que teme ao Senhor é alguém que tem relacionamento com Ele na sua palavra, é alguém que ora, é alguém que está fundamentado nas promessas de Deus e não naquilo que está ouvindo na televisão ou de alguma pessoa. Porque nós temos pessoas negativas também, no nosso meio, tudo quanto é lugar, onde tem pessoas, você vai ter pessoas negativas e tudo. O problema é que muitas pessoas, elas têm o medo e elas não conseguem enfrentar esse medo. Nós somos crentes justamente por isso, porque a fé é o instrumento de Deus para nos fazer enfrentar o medo. Pode dizer amém? Sei que lá fora, as pessoas não conhecem qual é o propósito de vida delas, e nós precisamos conhecer a nossa missão. Porque quando você conhece a sua missão aqui na terra, você também descobre o seu propósito de vida. Lá fora as pessoas elas estão tentando buscar isso, quer saber qual é o propósito da vida delas e tudo. Elas pensam que propósito é ter talvez dinheiro, fama e poder, mas na verdade elas chegam num ponto que a vida não vale a pena. Irmãos, a nossa vida ela tem sentido a partir do momento que nós entendemos que fomos criados eternos. E que a nossa vida nessa terra é transitória. E que aqui nós temos que trabalhar em função da eternidade. Nós temos que trabalhar em função daquilo que vai durar eternamente. Não em função daquilo que é natural. Nós vamos trabalhar para sobreviver? Sim. Mas você tem seu trabalho, você tem sua profissão, bom demais. Mas nós precisamos cumprir a missão pela qual o Senhor nos colocou nessa terra. E essa missão, ela é espiritual. E ela só pode ser praticada pela fé. Essa missão não pode ser praticada pelo natural, não. É pela fé. E a fé é o instrumento que nos ajuda a enfrentar medos. Os grandes homens da Bíblia que você conhece tiveram medo também. Mas eles não deixaram se dominar pelo medo. Eles utilizaram a palavra de Deus para seguir em frente e vencer as batalhas. Se você quer vencer batalhas, você precisa desse elemento tão fundamental que é a fé. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 7, versículo 1. Juízes capítulo 7, verso 1. Juízes capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Nós só podemos vencer as nossas batalhas se enfrentarmos o medo e a timidez. Irmãos, pessoas que têm medo e são tímidas, essa palavra tímida é no sentido de covardia.
Uma pessoa assim, ela não consegue vencer batalhas. Na verdade, ao invés de ajudar, elas prejudicam. Ter pessoas assim no seu exército contamina as outras pessoas. Eu vou te mostrar isso depois. O que Deus fez? Gideão, vamos fazer o seguinte. Tem 32 mil pessoas para sair para a batalha contra os midianitas. Eles já estavam há 7 anos sendo oprimidos pelos midianitas. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. Ia lá e pegava tudo para eles, levava embora. Israel estava devastado, empobrecido por causa dos midianitas. E aí então Deus se manifesta a Gideão. E Deus fala com Gideão. E Gideão fala assim, mas o que o Senhor fez, os teus feitos maravilhosos? O Senhor tirou os nossos pais do Egito. O que foram feitos os teus milagres? E Deus fala com ele, eu quero te usar. E é interessante que quando Deus fala com Gideão, a palavra que é usada lá é Gideão, homem valente. Mas Gideão, ele fica incrédulo quando Deus fala com ele. Ele fala, a nossa família, a nossa tribo é a menor e a nossa família é a menor da tribo, como é que o Senhor vai me usar? Mas Deus se manifesta com ele falando assim, Gideão, homem valente. Eu não sei, eu acho que Gideão olhou para o lado assim, para saber com quem que Deus estava falando, mas era com ele. O que mostra que ele tinha medo. Mas Deus deu uma palavra para Gideão. E no contexto aqui, Gideão já tinha derrubado os altares de Baal, que o seu próprio pai tinha levantado nos altos dos montes. Ele foi lá, derrubou tudo, quase mataram Gideão por causa disso. E aí então ele sai para a guerra, ele manda uma carta para os seus irmãos, para outras 2 ou 3 tribos. Então ele sobe para combater contra os midianitas, que eram uma multidão de soldados. E aí eles, 32 mil pessoas, aí Deus vem dar uma palavra para ele. Olha só o verso 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Deus não trabalha com medroso. Pastor, mas você não falou que todo mundo tem medo? Sim, como Gideão. Mas ele enfrentou o medo. Só existe uma maneira de você vencer o medo, é enfrentando a situação. Não tem outra maneira. Se você recuar, o medo vai tomar conta. E a maior arma do diabo é o medo. Na verdade, é a única arma que ele tem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. A base de toda religião, a base de todo religioso, quando eu falo religioso, nós não estamos jogando para quem está lá fora ou para outras religiões, não. Eu estou englobando tudo. Porque religioso tem em qualquer lugar, né? Inclusive no nosso meio, no meio evangélico, né? Tem religioso também. A base da religião é uma só, o medo. Porque a religião, para prender as pessoas, tem que amedrontar ela. O país que tem mais religião no mundo é a Índia. Eles têm mais de 50 milhões de religião. O cristianismo é mais uma religião da Índia. Ok? Mas o Deus principal da Índia, que é Shiva, é o Deus do fogo. Então, abandonar o hinduísmo, a pessoa está correndo risco de morte por causa do Deus mau que eles servem. Sabe qual é o país no mundo que mais tem pessoas que se queimam? Índia. Sabe qual é o país que as pessoas nascem com mais deformidades? Índia. Por causa do medo que eles têm do Deus deles, entre aspas. O Deus que eu digo entre aspas. Então a religião, ela toma como base o medo, porque ela prende a pessoa. O pastor começa a te ameaçar, se você sair dessa igreja, você está amaldiçoado. Seu casamento vai acabar. Se você sair dessa igreja se você... Meu irmão, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Os irmãos aqui estão entendendo? Porque o diabo prende as pessoas através do medo. E as pessoas que estão presas na religião, elas estão presas por causa do medo. Muitas vezes o medo de ir para o inferno. Pastor, mas nós não temos que temer o inferno. Não, nós temos que temer, na verdade, a Deus. Ninguém aqui quer ir para o inferno. É fato. Mas, na verdade, nós temos que temer a Deus. Nós podemos até converter por medo do inferno, mas o que vai nos manter crentes, vivos, cheios de fé, não é o medo. É descobrir que nós somos amados por Deus.
É isso que nos faz permanecer de pé. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas está cheio de gente com muito medo. Quando a pessoa tem muito medo, isso é um sinônimo de que ela pode estar servindo a religião e não a Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Os irmãos aqui entendem isso? Aqui ele falou o seguinte: manda todos os medrosos para casa. Eu não trabalho com medroso. Pastor, Deus não trabalha com medroso? Não tem jeito. Porque tudo que nós fazemos é pela fé. Os medrosos, manda para casa, fica em casa. Os medrosos. Irmãos, o medo ele produz tormentos, é o que a Bíblia diz. Minha mãe, ela tinha muito medo de chuva. Minha mãe, quando começava a escurecer o tempo, ela já começava a rezar. Minha mãe não tinha entendimento de Deus. Ela começava a fazer as orações dela. E já começava a ficar agoniada. Se escurecesse muito tempo, ela saía, pegava a gente, ia para a casa do vizinho. Eu lembro que nós tínhamos um vizinho que a casa deles era uma tapera. E ao invés de ficar na nossa casa, que era mais segura, ela corria para a casa do vizinho com a gente. Se desse um vento mesmo, era muito mais fácil a casa do vizinho cair do que a nossa. Minha mãe falaram para ela, porque o medo ele é ridículo. Falaram para ela que se bebesse a primeira enxurrada da chuva, acabaria o medo. Imagina, a primeira enxurrada da chuva é a mais poluída que tem. Aí o que ela fez? Choveu, ela foi lá e bebeu água. Só que o que aconteceu? Ela estava começando a nos contaminar também, estava começando a ficar com medo de chuva também. Porque o medo contamina. E eu comecei a ficar com medo de chuva também. Até um dia que eu rompi com isso. Eu falei, não, o que é isso? Medo de chuva. E há um tempo atrás eu orava para morar num lugar alto, para poder ver a chuva, de tanto que eu amo quando chove. Quando aquele tempo fica escuro, a Poliana sabe. Quando aquele tempo fica assim, azul, enegrecido, meio bem escuro mesmo, eu aprendi a ver a chuva de uma ótica diferente. Eu olho para o tempo assim e falo, gente, como o tempo está lindo. Sabe por quê? Porque um dia eu fui cortar meu cabelo, estava armando muita chuva, morava aqui em Anápolis, e eu lembro que o cara que cortou o meu cabelo, ele saiu, ele olhou para o tempo estava muito escuro, ele falou, como o tempo está bonito. E eu assustei dele ter falado aquilo, porque eu tinha ouvido o contrário da minha mãe. Mas nós sabemos que chuva é bênção de Deus, é ou não é? Sem a chuva nós não sobreviveríamos não, a chuva é bênção de Deus. A partir daquele dia, a minha ótica em relação à chuva mudou. Então todas as vezes que eu olho para aquele tempo fechado, eu acho lindo, lindo. Eu não estou falando aqui isso só por falar não, eu acho bonito mesmo. Eu olho e falo, gente, olha como o tempo está lindo. Eu amo chegar na sacada, na sala da minha casa, e olhar para aquele tempo fechado. Então quando começa a chover forte, eu fico ali observando aquele vento que minha mãe tinha tanto medo. Eu acho tudo aquilo lindo, muito bonito. Mas o fato é que o medo ele contamina. Nós precisamos criar um ambiente de fé. E mais do que nunca nesses dias que está sendo criado um ambiente de pânico, nós que somos da fé, nós que somos crentes, precisamos criar um ambiente de fé. Porque Deus não trabalha com pessoas tímidas e medrosas. Irmão, nós somos crentes, nós somos chamados de crentes. E conhecidos por sermos crentes. Por isso nós precisamos nesse momento nos voltar para Deus, para a palavra de Deus, menos noticiário, menos notícia ruim, mais Bíblia. Os homens da fé que nós conhecemos foram homens valentes. Quando nós lemos sobre os heróis da fé, esses homens enfrentaram feras, exércitos inteiros, esses homens enfrentaram o fogo, a espada. Você pensa que eles não tiveram medo? Claro que tiveram, mas eles decidiram enfrentar o medo. Você acha que não houve medo no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego? Só que eles não se deixaram dominar por esse medo. Os irmãos entendem? Então nós só podemos vencer as nossas batalhas se enfrentarmos a timidez e o medo. Nós precisamos ser ousados. Aqui Juízes 7, verso 4 a 6, diz assim: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira
d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharam para beber, o número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. É fato que nós temos que vigiar, que nós temos que ser prudentes. Porque aqui é isso que está dizendo. O que está dizendo? Que nós temos que estar apercebidos ao ataque do inimigo. O problema de muitos é ignorar o ataque do inimigo. Nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar que nós temos um inimigo. Não é o coronavírus, o nosso inimigo é o diabo, ok? A nossa luta é contra o diabo. Nós temos que repreender o coronavírus, sim, mas a nossa luta é contra o diabo. Nós temos que vigiar, nós temos que estar percebidos. Nós temos que, de fato, perceber a movimentação do diabo, ter o discernimento espiritual. A Bíblia fala que eles desceram para beber naquela fonte. E aí então, aqueles que pegaram a água aqui, com os olhos erguidos e beberam, esses foram os escolhidos. Mas aqueles que se ajoelharam lá para beber a água de qualquer jeito, e não vigiaram, eles foram reprovados e tiveram que voltar para casa também. Então nós precisamos discernir a guerra. Nós precisamos estar percebidos. O diabo está se movimentando. Nós precisamos também contra-atacar. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus nesse momento, amém? Aqueles 300 homens ali, eles não estavam ali de qualquer maneira. Eles estavam vendo se tinha algum movimento do exército inimigo. Por isso eles pegaram aquela água e beberam, levando a boca. Como fazendo uma conchinha e levando a boca. Então nós temos que vigiar também. Nós não podemos ser negligentes. Ah não, tal, isso acontece comigo. Vigia, ora. Leia a Bíblia, se firma nas promessas de Deus. Nós somos crentes, amém? Quero que você vá para Números capítulo 13, versículo 27 em diante. Números capítulo 13, verso 27. Diz assim, relataram a Moisés e disseram, aqui está falando, o contexto aqui é de quando os 12 espias foram mandados para espiar a terra que eles iam tomar por possessão. A terra que Deus tinha prometido ali para Moisés. E eles subiram então para fazer o reconhecimento da terra e lá eles ficaram 40 dias. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Há duas maneiras de você ver um problema. Você pode ver um problema na ótica de Deus, ou você pode ver um problema na ótica natural. Crentes naturais
sempre vão ver problemas na ótica natural. O crente espiritual, ele sempre vai ver o problema da ótica de Deus. E isso vai fazer toda a diferença na guerra que você está vivendo. Porque existem guerras que são coletivas, mas a maioria delas são pessoais. Cada um enfrenta a sua. O contexto aqui é que 12 homens entraram na terra prometida e ficaram 40 dias ali. Eles espiaram a terra e quando eles voltaram carregando um cacho de uva. Mas não foi numa caixinha, não. O cacho de uva teve que ser carregado num pedaço de madeira por 2 homens. Tamanho era o cacho de uva da terra de Canaã. Eles falaram, a terra é boa, ela mana leite e mel, ela é muito produtiva. Mas as pessoas que moram lá são valentes, as cidades são fortificadas. Além disso, a terra tem gigantes. Agora, foi Deus que deu a eles uma palavra que era para entrar e possuir a terra. Quando Deus olha para a terra de Canaã, Ele não vê gigantes. Porque para Deus tudo é pequeno. Quando nós temos a ótica de Deus, como Josué e Caleb tiveram, os gigantes ficam pequenos. Porque em outro texto Josué fala o seguinte, pessoal, vamos entrar e vamos possuir a terra, porque aquele gigante será como pão na nossa mão, nós vamos despedaçá-los. Mas qual foi a visão dos incrédulos? Não, lá tem gigantes, eles vão acabar conosco, com a nossa família. Nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Nós somos tão fracos em relação a esse gigante. Meu irmão, nós precisamos crer. Mas o que acontece? As pessoas, ao invés de crer, elas ficam infamando a terra. Olha lá que igreja irresponsável, que pastor irresponsável, deu positivo, continua fazendo culto. Infamando a terra. A terra era boa. Não, o pastor Rubens é bom, só foi ruim o ralo que ele deu. A igreja é boa, até gosto, mas eu não aguento ficar ouvindo esses ralos. Meu irmão, peraí, para de infamar a terra. Nós precisamos crer, meu irmão, nós não podemos recuar, não. Não podemos recuar. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a palavra da vida, nós temos que pregar. Nós temos que suprir a necessidade das pessoas. Nós não somos diferentes dos médicos, dos enfermeiros. Nós temos que estar na linha de frente. Ah, mas pessoas vão pegar coronavírus. Pois é, meu irmão. Deus pode nos livrar de qualquer maneira. Ou na fornalha, ou da fornalha. É o Senhor que vai nos dar livramento. Mas nós não podemos ficar infamando a terra. Olha lá, igreja. Pessoas em casa falando que aqui tinha gente sem máscara. A pessoa em casa, criticando quem estava aqui. Ah, tinha gente, se eu vi gente sem máscara. Estava em casa. Ô, meu irmão, para de infamar a terra. Se estivesse aqui, congregando, chegar aqui, gente, nós precisamos usar máscara aí, prudência. Mas está em casa reclamando dos que estão aqui. Chega a ser engraçado, é cômico isso. Essas pessoas aqui, eles começaram a infamar a terra a tal ponto que todo mundo ficou com medo. Foi a mesma coisa de você assistir o Jornal Nacional. A hora que você termina, você está em pânico. Não só o Jornal Nacional, outras matérias também. Você fica em pânico, porque é tanta notícia ruim. E aí quando você vai ver a realidade, não é bem do jeito que eles estão falando não, meus irmãos. A vida real não é do jeito que eles estão falando. Existem interesses por trás, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, cuidado, não infame a terra. Não faça isso. Não faça isso. Eu fico pensando, meu irmão, se hoje sair uma vacina contra o coronavírus e ela for cara, o que uma pessoa fará para ter uma vacina dessa? Porque pegou o vírus, você vira um leproso. Porque olha, deixa eu te falar uma coisa, coloca do lado dos irmãos que pegaram coronavírus aqui na nossa igreja. Eles estão sendo tratados praticamente como leprosos. Porque na época dos leprosos era lá, ó, leproso, leproso. E tinha que apedrejar o leproso. O leproso não podia ficar no meio das pessoas. E mesmo depois da quarentena, eu sei que tem pessoas ainda constrangidas. Tem pessoas constrangidas de vir no culto. Constrangido de chegar aqui e as pessoas ficarem meio assim.
Meu irmão, nós somos de Deus, nós somos crentes. Esses irmãos que tiveram coronavírus, nós temos que abraçar eles. Com o coronavírus, não, eles não vão vir com coronavírus aqui. Não estou falando que você tem que ter essa fé toda também, não. Mas eles vão vir, eles vão voltar, são irmãos nossos, que ficaram lá de quarentena e tudo, para resguardar você. Mas não trate eles como leprosos, não faça isso. Faça isso não. Se coloque no lugar deles. Não é fácil não, meu irmão. Ao invés de criticar quem está vindo para o culto, liga para eles. Liga para esses irmãos, meu irmão. Porque as pessoas que ficam nos criticando são as pessoas que jamais fazem uma ligação para quem teve qualquer doença. São pessoas que gostam de infamar a terra, mas não ajudam em nada. Infamar a terra. Simplesmente vai impedir os outros de tomar posse da terra. Olha o versículo 33. Também vimos ali gigante. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. O que ele estava dizendo? Olha, aos nossos olhos eles eram gigantes e ia acabar com a gente. E eles também pensavam a mesma coisa de nós. Nós precisamos olhar o problema com a ótica de Deus, com a ótica espiritual, com a ótica da fé. Então vamos perder a batalha. Quando nós temos a ótica de Deus, nós estamos vendo de cima para baixo. Nós precisamos viver em paz. Para viver em paz, meu irmão, você tem que ter fé. Nós precisamos acreditar. Os irmãos estão entendendo aqui? O que é fé então? Fé é você enxergar na ótica de Deus. Como Deus está vendo essa pandemia? Você acha que é difícil para Ele? Essa pandemia? Não é não. Pastor, então por que Deus não acaba com ela? Deus pode acabar. Vamos orar por isso. Vamos nos unir em oração. Por falar nisso, unir em oração, quarta-feira nós retornamos à oração, nossa reunião de oração. Nós faremos aqui no nosso campo, tá bom? Tem mais espaço. Nós vamos retornar às 19h30, espero que você participe. Números capítulo 14, eu quero que você abra Números capítulo 14. Versículo 6 em diante. Números capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha o que é uma pessoa de fé. Ele disse: vamos entrar na terra, porque o Senhor é conosco, o Senhor não está com eles. Vamos entrar, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos ir, a terra é nossa, o Senhor nos prometeu. Mas qual que é o problema disso? Nós só vamos cumprir a nossa missão nessa terra aqui, se vivermos por aquilo que Deus diz, e não por aquilo que a maioria diz. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que está levando o mundo para o buraco? Porque a humanidade está indo para o buraco. As pessoas perderam a sensatez. Não é possível que só eu que estou percebendo isso. O que está levando as pessoas para o buraco chama-se politicamente correto. Politicamente correto é você ter que pensar e agir da maneira que a maioria faz. Caso contrário, você é fascista. Porque aqui no Brasil, ser fascista é pensar contrário ao que a maioria pensa. E quando eu falo de uma maioria, é uma maioria guiada pelo diabo. Porque o mundo jaz do maligno. E aí nós queremos pensar diferente de acordo com a palavra de Deus. E aí nós somos atrasados. Nós somos racistas. Nós somos homofóbicos. Aí você fala que é contra
o aborto, nós somos ultrapassados. O politicamente correto está levando as pessoas para o buraco. Está levando o mundo inteiro para o buraco. As pessoas estão totalmente sem sensatez. Olha só. O texto aqui está falando que 10 espias contaminaram uma nação de mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Você tem ideia do que é isso? Agora, qual que é o problema de você ir contra a maioria? Olha o nosso presidente aí. Pastor, você acha que o nosso presidente está certo? Tem muita coisa que ele não sabe falar mesmo. Ele é ruim para falar. Mas ele está indo contra a maioria. E ir contra a maioria nos dias de hoje, meu irmão, é um problema mundial. Só tem 2, como o pastor Luiz disse, que está indo contra a maioria. É o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Lutar contra um sistema não é brincadeira, meu irmão. Um sistema maligno de corrupção que mata pessoas. É principado e potestade querendo derrubar ele. O Bolsonaro é o salvador da pátria? Não. Só existe um salvador e o nome dele é Jesus. Mas quando você pensa diferente do sistema, as forças malignas se levantam contra você de uma forma que é inacreditável. Mas foi isso que aconteceu aqui também. A mesma coisa aconteceu aqui, olha o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Preste atenção nisso. Porém, a glória do Senhor apareceu à tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Então, aqueles 2 homens, Josué e Caleb, começaram a falar o seguinte: o Senhor já nos deu essa terra. Tão somente não sejais rebeldes à voz do Senhor. Vamos entrar e aquele gigante nós vamos fazer como pão. Sabe o que eles quiseram? Que eles tentaram fazer com Josué e Caleb? Apedrejá-los. O problema é que quando você vai contra a maioria, você é apedrejado. O problema é que quando você é contra o politicamente correto, você é apedrejado. Você é racista, você é atrasado, você é homofóbico, você é fascista. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quem era a maioria aqui? Os 10 espias. Aí 2 que decidiram pensar diferentes, falaram, não, nós temos que entrar e possuir a terra, vamos enfrentar o medo. Aí o que falaram? Vamos apedrejá-los. Se a glória de Deus não se manifesta naquele lugar ali, era uma tragédia. Josué e Caleb teriam morrido aqui. Seja contra o movimento feminista, machista, você é machista. Todo mundo fala que não pode ter bullying, mas a gente é o tempo inteiro rotulado de tudo quanto é coisa. Esses movimentos, essas ideologias nos rotulam. Porque nós pensamos diferente. É verdade ou não é? Não, não pode ter bullying, não pode ter bullying. Ué, mas não pode ter bullying. Eles falam um monte de coisa. Pode falar que pastor é ladrão. Pode falar um monte de coisa, que padre é isso, que pastor é aquilo. Mas se você é contra o aborto, você é atrasado. Você é contra a ideia feminista, machista. Uma mulher foi defender as manifestações aí que está tendo lá nos Estados Unidos. Não sei se ela é brasileira. Ela foi defender e colocou lá a página dela preta, mas tinha uma faixa branca. Mas para quê? Xingaram a mulher tudo porque tinha uma faixa branca. Ela está fazendo um protesto a favor. O Bolsonaro foi tomar leite, chamaram ele de Hitler. Porque ele é contra os negros, ele estava tomando leite branco para mostrar a supremacia dos brancos. Irmãos, que mundo é esse? Foi só um que falou isso? Não. Foram pessoas, foram políticos na televisão falando isso. Meu irmão, peraí. Nós precisamos decidir quem nós somos. Não estou falando em relação à política, não. Estou falando em relação a Deus. Só estou falando de um mundo insensato, de pessoas insensatas, que saem para fazer protesto, mas não é protesto, é pretexto. Para colocar para fora aquilo que eles são. Aí queima a bandeira do Brasil. Depreda a loja, saqueia. Que é isso? Isso é protesto ou é pretexto? Para manifestar aquilo que eles são por dentro. Pera lá. Vamos parar com esse politicamente correto.
Isso está errado. Nós precisamos ter uma visão definida. É para cá que eu estou indo, é para cá que eu vou. Doa quem doer. E se eu morrer, se você morrer, você vai para o céu. Muitos morreram, meu irmão. Lá em Hebreus conta a história dos heróis da fé. E a palavra diz que muitos morreram. E eles estão esperando exatamente a manifestação da igreja para que eles sejam aperfeiçoados. É o que está escrito. Nós só estamos aqui hoje porque pessoas morreram por amor ao Evangelho. As pessoas que vieram para cá, os primeiros missionários, você acha que eles viviam bem? Muitos morreram de malária, de doenças terríveis, para que o Evangelho chegasse até nós. E estamos muitas vezes com tanto medo. Eu compreendo que há pessoas que não têm uma fé ainda muito desenvolvida e que vai ficar com medo mesmo. É normal, mas não critique os outros que estão vindo. Não critique a igreja, não faça isso. Porque você está infamando a terra. O que você está querendo fazer é infamar todo mundo para que me apedreje. Apedreje o pastor Rubens. Eu vou infamar pessoas aqui para apedrejar o pastor Rubens, porque o que ele falou domingo passado foi errado. Meu irmão, não mudo um A do que eu falei e do que eu penso. Eu sou crente. E eu, na hora que eu achar que tem que exortar essa igreja, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então não fico nessa igreja. Sentimos muito. Gostaríamos que você não saísse. Não quero perder ninguém. Nenhum pastor gosta disso. Mas eu não vou mudar o meu discurso por causa da maioria. Eu não vou ser o politicamente correto e negociar com você, para você ficar aqui. Não sei se é assim. Eu tenho uma visão que Deus me deu e eu sigo nela. E deve ser por isso que você está aqui até hoje. Não quero seguir a maioria, porque é a maioria que está indo para o buraco, nós estamos vendo aí. A maioria está indo para o buraco, porque tem que seguir o politicamente correto. Nem leite você não pode beber, porque você bebeu leite, você é um ditador. Oh, meu Deus. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu ouço um negócio desse, a única coisa que eu falo: Jesus, nos tira dessa terra. Vem nos buscar, Senhor. Eu não dou conta de ouvir isso mais não, irmãos. Está difícil. Só que as coisas estão piorando de um jeito. As pessoas estão ficando loucas. Uma insensatez horrível. E o pior é que irmãos nossos estão sendo contaminados, até mesmo a igreja. Pessoas extremamente rebeldes. E nós precisamos ter uma reação em relação ao que está acontecendo. Números capítulo 14, verso 40. Números 14, verso 40. Até o 45 diz assim: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Olha para mim. Esses homens, eles tentaram matar Josué e Caleb. E eles foram duramente repreendidos por Deus naquele dia. E Deus falou para eles o seguinte: vocês não vão entrar na terra, eu prometo. Deus falou: eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém maior do que Deus. Ele falou: eu juro por mim mesmo que vocês não vão entrar na terra. Que porque vocês falaram que vocês iriam morrer no deserto, vocês e os filhos de vocês, agora eu digo, vocês não vão tomar posse da terra, mas os filhos de vocês vai. Pode voltar. Falou: Moisés, manda o povo voltar. Aí o que aconteceu? Deus falou o seguinte: eu vou matar esse povo, Moisés, e vou fazer uma nação de você. Moisés falou: não faz isso não. Faz isso não, porque senão os egípcios vão falar que o Senhor não deu conta de colocar eles dentro da terra lá. Aí Deus falou: tudo bem, então manda eles voltar lá para o Mar Vermelho. Eles não vão entrar na terra, porque eles difamaram a terra. Mas os filhos vão entrar. Só que quando eles perceberam que tinham sido reprovados por Deus, olha o que aconteceu. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido,
porquanto havemos pecado. Verso 41, porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Em outras palavras, vou traduzir bem para o goianês aqui. Se eu fosse vocês, eu não subia não. Tradução super mega atualizada. 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos nossos inimigos. Antes disso, aqueles 10 espias que infamaram a terra, morreram de praga. Veio uma praga sobre os 10 e os mataram. Nessa ocasião eles já tinham morrido. Mas o povo que tinha seguido os 10, começaram a dizer, nós pecamos contra Deus, vamos subir. Vamos possuir a terra. Verso 43. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós. E caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial, ou seja, não subiram com eles. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Deixa eu te falar uma coisa, não perca o tempo da visitação de Deus na sua vida. Se você deixar passar o tempo da visitação de Deus na sua vida, você vai ser derrotado. Não adianta você tentar obedecer a Deus na hora errada. Obedeça a Deus quando Deus falou com você. Porque se você desobedece a Deus na hora que Deus mandou você fazer, o tempo de visitação passou. Ah não, eu não obedeci aquele dia, mas agora eu vou obedecer. Deus mandou você fazer? Porque rebeldia, existem 2 formas de rebelião. Primeiro é você não fazer o que Deus mandou você fazer, isso é rebeldia. Deus mandou você ir tomar posse da terra, você não tomou posse da terra, rebeldia. E a outra forma de rebeldia é a presunção. Você fez o que Deus não mandou você fazer. Rebelião. Essas são as 2 expressões de rebeldia. Quando eles perderam o tempo da visitação, que já tinham sido reprovados, eles falaram, vamos subir. Vamos subir, porque nós pecamos, vamos subir. Moisés falou, olha, se eu fosse vocês, eu não ia não. Vocês já foram reprovados. Ele já falou que vocês não vão mais tomar posse da terra. Não sobe não, que vocês vão ser feridos. E o que aconteceu? Foram derrotados. Foram feridos. Meu querido irmão, não deixe o tempo de visitação de Deus passar na sua vida, porque quando Deus fala, você tem que ir. Há situações na nossa vida que é uma oportunidade que nós temos. Deus ele nos dá muitas oportunidades e muitas coisas. Mas tem bênção que é para aquele momento, para aquela hora, para aquela ocasião. Deus falou, não deixa passar. Pastor, então agora vamos voltar à oração. Vamos voltar à oração, vamos orar. É tempo de orar. Voltamos os cultos, agora vamos voltar à oração. Não vamos perder o tempo da visitação de Deus. Irmãos, nós sabemos que existe uma crise mundial, um medo, um pânico generalizado, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua reinando. E te digo mais, esse tempo, nós estamos sendo testados. Seja aprovado. Esses homens estavam diante de uma guerra muito grande, mas eles precisavam enfrentar o medo para tomar posse da terra e viver tranquilos lá. Mas eles não perceberam o tempo de visitação de Deus. Perceba, esse momento é tempo de oportunidades para nós, meu irmão. Nós temos que ser aprovados agora, para Deus prosperar o nosso caminho todo. Não deixe passar o momento, esse momento agora. É o momento de estarmos orando uns com os outros, esse momento de estar suprindo a necessidade de uns dos outros. Isso é oportunidade. Nós estamos vendo aí, tem muitos relatos de pessoas no Brasil inteiro, que estão sendo muito oportunistas, pegando R$600 do governo. Pessoas que não precisam, oportunistas. Pessoas assim,
têm uma visão miserável, é ali que eles vão morrer, de forma miserável. Porque a visão deles é mesquinha. Nós não podemos ter uma visão mesquinha. Nós precisamos ter uma visão nobre, de ter um coração de ajudar as pessoas, de suprir a necessidade delas. Isso é oportunidade. No momento da crise é semear mesmo. Semeia mesmo. Porque homens de Deus semearam em momentos de crise e prosperaram. Como Isaac. A Bíblia diz que Isaac semeou em terra seca, em tempo de crise. Colheu a 100 por 1 e ficou riquíssimo. Deixa eu te falar uma coisa, semeie na vida de pessoas, valorize pessoas nessa crise. Nós não podemos fazer o contrário, porque ao invés de valorizar uns aos outros, muitos aqui estão com medo, daqueles que pegaram o coronavírus, e aí começa, não quer nem ficar perto. Ele pegou o coronavírus, já passou a quarentena, mas, sei lá, né, vai que pega ainda. Nós somos crentes, irmãos, por favor, não faça isso. Não faça isso. A forma que os irmãos que pegaram o coronavírus aqui estão sendo tratados, não é uma forma muito boa, não. Faz isso não. Faço um apelo para você. Esses irmãos têm que ser amados, têm que ser recebidos aqui. Fiquem tranquilos, eles vão guardar a quarentena. Estão fazendo isso, estão vigiando. Mas não tomem esse tipo de atitude. Nós não temos leprosos aqui pecadores. Por favor, não perca o tempo de oportunidade de Deus na sua vida. Quando você obedece a Deus no momento errado, é desobediência, amém? Isso é desobediência também. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu quero pedir você para ficar de pé.